Shabbat Shalom a todos vocês. Hoje é dia 9/11 de 2022. Hoje é uma quarta-feira e muitas pessoas nos perguntam: por que vocês falam Shabbat Shalom em dias que não é o sábado? A gente tem que entender que o sábado que é pregado hoje nada mais é do que o sábado gregoriano, estabelecido pelo Papa Gregório, tá? Logo após o calendário juliano também. Então, amados, essa história de que o verdadeiro Shabat desapareceu, não existe mais, isso é uma mentira absurda, tá? É uma mentira absurda propagada, né, pela maioria das religiões, inclusive o judaísmo, que são sabatistas, né? Inclusive os adventistas também, tá? A gente não é adventista, tá? A gente não tem ligação nenhuma com nenhuma denominação, tá? Nossa única denominação é a comunidade Yahushua, ok? Então vamos falar um pouco do Shabat, porque muitos têm dúvida sobre Abraão. Abraão guardou o Shabat ou não? Era lei para Abraão ou não? Vamos ler o texto em hebraico, tá bom? Também ele transliterado. Lembrando que essa Bíblia ela está à venda no Amazon, caso você queira comprar, adquirir, para você estudar, ter noção de como é o hebraico, tá? E assim, podendo fazer sua própria tradução, você pode estar adquirindo no Amazon. O link está no nosso site aí na descrição, né? Você vai na área loja e lá você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos na maior livraria do mundo, ok? Então vamos falar um pouco sobre o Shabat, né? O Shabat é um dia que ele é muito atacado, inclusive pelos próprios cristãos. Vamos fazer uma reflexão. O Eterno nos dá mandamentos, né? O Eterno ele usa seus profetas, os seus escribas para poder escrever as escrituras, nos dá mandamentos, né? Nos instrui, porque Torá significa instrução, nos instrui, e agora o que vemos é uma corrente, né, de pessoas pseudo-cristãs que atacam a todo instante as leis divinas, né? Distorcendo textos bíblicos, distorcendo todas as cartas dos apóstolos para se adequarem, né, às suas vãs teologias. O que acontece é que se há um dia que foi estabelecido pelo Eterno, esse dia se chama Shabat, lunisolar, tá? Tá nas Escrituras, isso não há dúvida. Qualquer judeu, qualquer estudioso das Escrituras sobre o Shabat sabe do que eu estou dizendo para vocês. Então, nós vamos ler aqui porque muitas pessoas ficam indignadas. Mas Abraão não guardou a lei. Mas Abraão isso e aquilo. Mas muitas pessoas não têm noção do texto hebraico, né? Muitas pessoas, elas falam e agem de acordo com o que eles veem na internet sem pesquisar a verdade, né? A gente não pode tomar atitudes precipitadas sem estudar o contexto e entender a realidade, tá? O que nós temos é um dia que foi estabelecido pelo Eterno. Esse dia ele foi estabelecido pelo Eterno. O domingo e esse falso sábado foi estabelecido por Roma, por Hillel II, tá? E também por Roma. Nós tivemos ali, tanto Constantino como Hillel II enganaram toda a humanidade com este falso sábado. Mas isso é profético. Isso é profético. Isso está no livro, tá, de Daniel, onde ele diz que chegaria um tempo em que mudariam o calendário e a lei do Eterno, ou seja, os tempos e a lei do Eterno. Bom, vamos para o texto hebraico que eu quero ler para vocês. Esse texto está em Gênesis, tá bom? O livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 5. Bom, Gênesis 26, versículo 5. Pode abrir na sua escritura. Eu vou estar abrindo aqui em tela cheia, caso você não tenha o texto em hebraico.
tá? Você vai estar acompanhando conosco, tá bom? Vamos então pedir para que a nossa produção nos leve para a próxima tela, onde está o texto em hebraico. Isso. Então nós vamos ler aqui em hebraico, tá? E logo após, nós vamos ler ele transliterado para vocês, para que você possa entender o que esse texto está dizendo. Esse texto ele é utilizado por diversos estudiosos para refutar a questão do Shabat e Abraham, coisa que não tem nada a ver, mas nós vamos ler aqui o texto em hebraico, tá bom? E quer chamar Abraham, Bekoli, Vaishmor, Mishmarti. Aí ele entra com essa palavra aqui, ó, eu quero grifar para vocês, mitzvotai, ou mitzvot, tá? Mitzvot, ou mitzvotai, né? Ele vai trazer uma tradução de mandamentos. Mandamentos, tá bom? Então vou ler de novo. Vekev yashir shana Avraham bekoli vaishmor mishmati fala mitzvotai vukotai vetoratai. Ou seja, está dizendo o texto: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou as minhas ordens, os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas leis. Quando nós trazemos mitzvot, mitzvotai, nós podemos traduzir como: essa tradução é cabível, essa tradução é cabível também, tá? Então, nós estamos vendo aqui, ó, Ekev asher shana Avraham bekoli vayeshmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou as minhas ordens, né, e os meus mandamentos, os estatutos e as minhas leis. Então, o que nós estamos vendo aqui, né, é o próprio texto dizendo que Abraão guardou sim todas as leis. Mas acontece que o questionamento dessas pessoas é sobre, né, Abraão não ter obedecido a lei do Shabat, porque essa lei veio depois de Moshe. Isso é uma mentira, porque o Shabat foi estabelecido na criação, amados. Não tinha nada a ver com lei. Quando nós observamos que o Shabat ele foi criado na criação, o Eterno ele descansou no sétimo dia da sua criação. Isso ele não havia criado lei, ele não havia criado Moshe ainda. Moshe não estava na terra e ele já tinha, né, estabelecido o Shabat ali em Gênesis, né? Então o texto aqui ele é muito claro. E quando nós trabalhamos a palavra mitzvotai, nós trabalhamos estatutos, nós trabalhamos mandamento, trabalhamos a lei. Aqui o texto ele é bem claro, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou as minhas ordens e os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão ele é o nosso pai da fé. Abraão ele foi obediente ao Eterno, né? Mas o que nós vemos hoje, o que é uma grande corrente trabalhando contra o Shabat e trabalhando a favor do domingo, né? Eles dizem que os nossos estudos sobre o domingo, né, não tem valia. Não é verdade, mas eles são grandes mentirosos. Estão dentro das grandes meretrizes. A Escritura diz que a grande prostituta, a Igreja Católica, é mãe de todas as meretrizes. Todas as igrejas que estão hoje denominadas cristãs, né, elas estão debaixo desse jugo, porque são meretrizes, filhas da Igreja Mãe Católica. Existem profecias falando sobre isso. E eles têm o seu dia específico, que é o Sunday, que é o domingo. E eles adoram o Criador deles no domingo deles, porque o verdadeiro Elohim, né, o nosso Yah Todo-Poderoso, estabeleceu para nós um dia que é o Shabat lune-solar. Tá? Então, você que tem dúvidas sobre o Shabat lune-solar, entre em nosso site, escaneie o QR Code lá em cima, você vai direto para o nosso site ou aí no rodapé, clica, pesquise sobre a área estudos, lá vocês vão ver vários estudos, principalmente
né, sobre o Shabat. Então, todas as nações do mundo, eles guardam um dia de descanso. Inclusive dois, que é o sábado gregoriano e o domingo. Acontece que, para não ter aquela controvérsia com os judeus, eles estabeleceram um sábado enganoso, inclusive um domingo, né? E utilizam algumas cartas dos pais da igreja dos primeiros séculos para falar que eles adoravam no dia do Senhor. Porém, eles esquecem de falar que sim, eles adoravam lá no dia do Senhor, faziam seus cultos, mas eles descansavam no Shabat. Isso aí, nos primeiros séculos, não há dúvida, tá? Então, nós vemos o texto aqui, claro, falando sobre Abraão, aí descontextualizam, né? Vão trabalhar a parte hebraica, vão lá no dicionário Strong, porque aqui Mitzvot está dizendo isso. Mas não é a verdade. Nós sabemos também que todo o texto está codificado. Todo cabalista sabe disso. Aqui o texto ele está codificado. Bom? Então nós não vamos nos ater, né, a este tema totalmente nesta live, porque senão ia demorar horas e horas. Então nós vamos pedir para você entrar na nossa parte de estudos em nosso site, tá? Baixar em PDF os nossos estudos sobre o verdadeiro Shabat. Desde já eu quero pedir para que o Todo-Poderoso, nosso Yah, o nosso Elohim, desculpem, te abençoe, te ilumine, traga paz no seu lar, que hoje é um dia muito especial, um dia que as portas celestiais estão abertas, né? Hoje é o dia do descanso lunisolar, o descanso do nosso Todo-Poderoso. Peço, né, que ilumine, te traga prosperidade, muita paz, né, amor no seu lar, em nome de Yahushua, o nosso Mestre. Shalom, shalom a todos. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal Comunidade Yahushua.